Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhem em suas redes sociais. Relato: sobrevivendo ao lobisomem no interior de São Paulo. Olá, anfitrião. Meu nome é Gabriela. Tenho 35 anos e moro na cidade de São Paulo. Gostaria de compartilhar um fato assustador que aconteceu comigo há uns anos atrás. Na época, eu tinha 22 anos e morava no interior do estado. Tudo o que vivenciei foi real e me deixou marcas físicas e psicológicas para sempre. Mesmo que muitas pessoas acreditem no sobrenatural, as coisas são diferentes quando nos deparamos de frente com isso. Nos faz lembrar do quão frágil é a nossa existência. Eu me senti assim por muito tempo. Então, vamos ao relato. Esse fato inacreditável aconteceu no mês de maio de 2011. Como mencionei, eu morava em uma cidade no interior do estado de São Paulo, próximo à Serra Negra. Como não havia muitos empregos no lugar, pois a cidade era bem pequena, quase uma vila, eu arrumei um serviço em um posto de gasolina onde havia uma loja de conveniência. Era um dos poucos lugares que ficava aberto até mais tarde na região. Então até os jovens da cidade se reuniam por lá para beber e se divertirem. Já eu não podia participar, pois trabalhava no período da tarde na loja e só saía a partir das 10 horas da noite. Como eu ficava muito cansada dessa rotina, eu só queria pegar minha bicicleta e voltar para casa e cair na cama. A casa onde eu morava com os meus pais ficava a uns 2 ou 3 quilômetros do posto de gasolina. Eu levava uns 20 minutos para chegar a pé e quando ia de bicicleta era menos de 10 minutos. Eu costumava chegar umas 10h30, tomava uma ducha, jantava e via um pouco de TV com minha mãe e ia me deitar, pois eu também fazia um curso e o meu dia a dia era bem corrido. Eu já estava acostumada com essa rotina e até então nunca tive nenhum problema em voltar para casa à noite naquela região. Mas isso mudou drasticamente naquele mês de maio, quando eu fiquei sabendo de algumas coisas estranhas que estavam acontecendo na região. Anfitrião, a primeira vez que eu ouvi aquela história foi quando eu estava trabalhando atendendo na loja de conveniência. Eu vi um rapaz da cidade conversando com o meu gerente. Ele era amigo do pai do rapaz. Então, ouvi eles comentando que o seu pai estava preocupado com alguns animais que estavam sendo encontrados no pasto sem vida. Alguns estavam estraçalhados. O gerente da loja comentou que poderia ser alguma onça na região. O rapaz deu de ombros e falou que não sabia nada sobre isso, mas que o seu pai estava querendo até combinar com um grupo para tentar caçar esse bicho que estava fazendo aquilo. Eu fiquei lá, quieta, só ouvindo. Na verdade, sequer dei muita atenção para o que estavam falando. Mas naquela mesma semana, eu iria descobrir e ver de perto do que se tratava aquela coisa. A cidade era cercada por vários sítios e algumas grandes fazendas,
E para chegar em casa, eu passava pela estrada e depois pegava uma rua de terra que servia como atalho. Como sempre ia de bicicleta, não via muito problema com isso. Mas naquela semana, quando eu estava para sair de casa para trabalhar, vi que o pneu da bicicleta estava vazio. Percebi um pequeno rasgo no canto. Como já estava em cima da hora, pedi para o meu pai dar uma carona até o trabalho e teria que voltar andando naquele dia. O meu pai me deixou em frente ao posto e perguntou se eu queria que fosse me buscar à noite. Mas eu disse que não precisava, que voltaria a pé mesmo. Confesso que essa foi provavelmente a pior decisão que eu tive na minha vida até hoje. Anfitrião, durante o dia, aquele lugar era bem bonito, com bastante natureza em volta à rodovia. Eu gostava de trabalhar lá justamente porque poderia ver pessoas diferentes das que convivia naquela cidade minúscula. Sempre tinha gente entrando e saindo na loja e essa agitação me ocupava a cabeça. Na verdade, desde aquela época, a minha vontade era ir embora daquele lugar e ir para São Paulo. E foi o que eu fiz alguns anos depois desse ocorrido. Mas tudo que aquele lugar tinha de bonito de dia, à noite, se tornava sombrio e opressor, com toda aquela mata fechada que muitas vezes cobria até a luz da lua, e não havia muitos postes de luz no trajeto. Por isso que eu levava sempre uma lanterna comigo, até para evitar acidentes na estrada. Enfim, a minha jornada naquele dia foi bem comum. Eu sequer me lembrava daquela conversa que havia ouvido uns dias antes. Quando faltavam uns 10 minutos do meu horário, eu fui até os fundos onde havia um banheiro para os funcionários, me troquei e já fui pegando as minhas coisas, pois teria uma caminhada na escuridão até em casa. Coloquei a lanterna no bolso, me despedi do gerente e saí andando. Naquela noite, estranhamente, estava pouco movimentado o posto de gasolina, especialmente para uma quinta-feira à noite. Eu fui andando pela lateral da rodovia sem me preocupar muito. Como falei, já conhecia bem o lugar e não era a primeira vez que estava voltando a pé. Mas naquela noite em especial, senti que havia algo diferente. Estava bem escuro, o que era normal, mas o ar parecia pesado e parado. Eu não sentia o vento que era comum em uma estrada, e eu me lembro que estava fazendo bastante frio. Então, quando eu cheguei na metade do trajeto e peguei a estradinha de terra, que era um atalho até minha casa, naquele ponto, eu comecei a sentir uma angústia estranha. Uma sensação apavorante de ser observada. Tanto que em vários momentos me peguei olhando em volta como se estivesse vendo alguma coisa se movendo no meio do matagal escuro. Só que não conseguia ver nada. Eu já estava iluminando o caminho com a lanterna, pois a visibilidade era muito ruim. Foi aí que eu comecei a ouvir o som de folhas se mexendo a uns 10 metros da estradinha que estava passando. Eu virei e iluminei com a lanterna e só vi uns arbustos balançando, mas não deu para ver o que havia passado por ele. Naquele momento, eu entendi que não era apenas uma impressão e que realmente havia alguma coisa me seguindo escondido no meio do mato. Eu entrei em pânico, anfitrião. O meu medo real era que fosse algum maníaco, mas o que estava me espreitando era algo tão ruim quanto. Eu segui em passos largos, quase correndo pelo trajeto. Naquela altura, faltava mais ou menos 10 minutos de caminhada até minha casa. Então, se eu corresse, conseguiria fazer em 5. Mas fiquei com medo de acabar tropeçando no caminho, então fui seguindo no ritmo que eu estava.
Uns 100 metros mais à frente, eu ouvi novamente o som da mata se mexendo, mesclados a um grunhido que parecia de um cachorro. Era tipo um rosnado, mas não muito alto. Na hora, me lembrei daquela conversa e pensei que poderia se tratar da tal onça que haviam comentado. Aí não deu para segurar. Eu comecei a correr feito louca. Eu fiquei atenta ao redor e principalmente no chão de terra para não cair. Foi aí que eu percebi algo me acompanhando na lateral da estradinha. Era algo muito grande passando no meio do matagal escuro. Então eu virei a lanterna e iluminei aquela coisa. E claro, acabei tropeçando e caindo rolando no chão. Eu entrei em pânico. A lanterna rolou um pouco mais para frente, mas a minha preocupação era de não ter machucado a perna. Então me levantei e percebi que não estava sentindo nenhuma dor e fui pegar a lanterna no chão. Quando levantei e iluminei na minha frente, lá estava aquela coisa monstruosa. Anfitrião, eu pude ver claramente aquela criatura que deveria estar a uns 10 metros de distância. Aquela coisa tinha orelhas grandes e uma postura meio corcunda. O bicho bufava e tinha uma respiração pesada. As suas feições eram deformadas de uma forma difícil de descrever, mas dava para lembrar o rosto de um porco, com dentes saindo para fora da boca. Os seus olhos tinham um tom amarelado. Eu não sei se era por conta da lanterna, mas o seu olhar era de gelar a espinha. A sua pelagem era em uma cor marrom e estava bem sujo. Eu fiquei parada por um tempo sem saber o que fazer. Eu simplesmente não tinha para onde correr. A criatura foi se abaixando e se colocando em uma posição que lembrava um cão para atacar, e ficou fazendo aqueles grunhidos e rosnados. Aquela coisa parecia estar me estudando, ou talvez se divertindo com o meu pavor. A maneira como se movia, bem devagar, dava a impressão que estava saboreando aquele momento. Eu comecei a me afastar devagar, sempre mantendo a lanterna no rosto da criatura. E isso parecia deixar aquela coisa ainda mais irritada. Mas eu não tinha nenhuma outra solução a não ser tentar sair daquele lugar. Mas não adiantou nada. A besta partiu com tudo e me derrubou no chão, mordendo a minha perna. Eu nunca senti tanta dor como naquele momento. Eu caí gritando e tentando chutar o rosto da criatura para que me soltasse. E ela só fez isso depois que eu acertei um golpe perto do seu olho. Mas na raiva, ela simplesmente puxou e acabou arrancando um pedaço do meu pé junto com o tênis. Eu jamais irei esquecer o grito que dei com a dor inacreditável que senti. Eu comecei a ficar zonza. Eu não conseguia mais me levantar. Eu estava certa que não iria sobreviver àquela noite. E naquela altura, desmaiar seria a melhor coisa que poderia acontecer. Assim, eu não veria o que aquela coisa faria comigo. Então, quando eu estava prestes a perder a consciência, já com a visão embaçada, eu vi umas lanternas e ouvi uns gritos a uma certa distância. Em seguida, ouvi uns disparos. Logo em seguida, eu desmaiei e não vi mais nada. Eu acordei no hospital e acho que já havia passado uns 3 dias do ocorrido. Eu tive que passar por uma cirurgia e, infelizmente, acabei tendo um dos meus pés amputados. Isso foi um baque para mim. Eu estava aterrorizada e arrasada com tudo aquilo.
O grupo de homens que me salvaram eram os mesmos que estavam caçando a tal onça. Eles falaram para as pessoas que eu havia sido atacada pelo animal e que conseguiram afugentar o bicho. Mas todos sabiam a verdade, e que aquela coisa era muito mais do que uma onça. Eu tive que passar por um longo período de recuperação. Tive que fazer fisioterapia com a prótese e também passei por uma terapia para superar aquele trauma. Então, uns 2 anos depois, eu fui embora daquele lugar e recomecei a minha vida em São Paulo. Um tempo depois, eu me casei e tive uma filha que hoje tem 8 anos. Sigo a vida tentando esquecer tudo o que aconteceu. Mas quando somos vítimas dessa fera, esquecer não é uma opção. Enfim, anfitrião, esse é o meu relato. Eu sobrevivi ao inferno e creio que talvez seja o destino compartilhar tudo isso com vocês. Eu não acreditava que essas criaturas poderiam existir, mas eu fui vítima de uma delas e posso afirmar, elas realmente estão por aí. Às vezes me pego pensando, se aqueles homens não tivessem aparecido, eu iria me tornar uma história perdida que nunca seria conhecida e eu mesma cairia no esquecimento, como muitas vítimas dessa criatura se tornaram. É bem triste pensar nisso. Então deixo essa mensagem para todos. Não duvidem desse mal oculto na escuridão, pois essas criaturas são muito mais do que pensam. Elas são algo além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Vocês acreditam nessa história? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês. Então deixem nos comentários e não se esqueçam, cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais. Assim, vocês vão fazer o canal crescer mais ainda e dar mais valor ao nosso trabalho. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.